paz do Senhor, amém? Amém. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Essa é de surpresa mesmo, hein? Glória a Deus. Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Quantos já leram o livro de Amós? Eita glória. Nós temos que voltar a decorar a Bíblia do começo até o fim. Você já experimentou fazer isso? Começar de Gênesis e até Apocalipse. Aí fica mais fácil. Quando você pegar um Amós, um Tito, um Filemon, aí mais ou menos já fica mais fácil de você achar. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor fala assim no livro de Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Mostrou-me também isto, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, de Israel, e jamais passarei por ele. Só tem. Quantos aqui sabem o que é um prumo? Quem trabalha de pedreiro aqui sabe o que é um prumo. O prumo é um peso colocado numa linha para ver, enquanto ele está construindo uma parede, enquanto está construindo um muro, para ver se aquele muro está ficando torto ou se está saindo reto. Se o muro estiver um pouquinho torto de um lado, a pessoa dá uma batidinha com a colher do pedreiro do lado e ela vai acabar alinhando certinho. Então aquela parede acaba ficando alinhada. E nessa palavra aqui, Deus tinha dado 5 visões a Amós. E essa era a terceira visão que falava sobre o muro com o prumo, e o Senhor estava sobre esse muro. Queria fazer uma pergunta para os irmãos esta noite. Se Deus colocasse um prumo na nossa vida hoje, como nós nos apresentaremos diante de Deus? Como estaria a sua vida hoje se Deus colocasse um prumo na sua vida e falasse assim: eu vou aprumar o meu povo, eu quero ver como o meu povo tem andado, eu quero ver como o meu povo tem se comportado, como o meu povo tem agido como filhos de Deus, como povo de Deus. Será que Deus encontraria a nossa vida torta como um muro que está sendo construído? Todo muro que é construído, que ele começa a ficar torto, se você deixar secar a massa, eu já trabalhei com construção civil, depois que a massa secar, que ele ficar torto, não tem como direitar mais. Só tem um jeito de você fazer: demolir aquele muro e começar tudo de novo. Tem pessoas que estão aqui hoje, que Deus vai querer demolir a vida dela para começar a restaurar e fazer tudo de novo. Por quê? Porque tem pessoas que se converteram a Cristo Jesus, conhecem a palavra de Deus, mas ainda andam por caminhos tortuosos. E Deus não aceita isso. Tanto é que tem umas traduções que falam que Deus estava sobre o muro. Algumas traduções falam que Ele estava do lado do muro, e outras falam que Ele estava sobre o muro. Quando Deus está sobre a nossa vida, nós temos que andar correto diante do Senhor, porque Deus não aceita pessoas que andam com a vida torta para servir Ele. Deus quer pessoas que andam com a vida correta diante do Senhor, para que essas pessoas possam ser usadas segundo a maneira do Senhor, que agrada o coração de Deus, que agrada o coração do Pai. E muitas pessoas conheceram Jesus, se converteram dentro da igreja e ainda continuam com a vida torta. Então Deus falou isso aqui para Israel porque Ele queria corrigir o povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor, estavam servindo a outros deuses pagãos e não estavam andando no caminho do Senhor. Eu queria dizer uma coisa para você: Deus não aceita a sua vida se ela estiver torta. Ele vai passar um prumo na sua vida, Ele vai corrigir toda a tortura que estiver na sua vida, tudo aquilo que está errado na sua vida, aquilo que está errado na minha vida. Deus quer que nós sejamos povo de Deus, que anda em linha reta, que anda preparado pelo Senhor. Você vê que quem estava com o prumo na mão era Deus que estava com o prumo na mão. E o pedreiro, o construtor, quando ele está fazendo o muro, ele se preocupa em manter aquele muro alinhado, para que as pessoas possam ver e falar assim: puxa vida, aquele muro foi fulano que construiu, aquele muro, ele é um bom pedreiro, ele é um excelente pedreiro, ele construiu um muro e aquele muro dele é alinhadinho, é retinho. Vocês já viram alguma construção, algum muro aqui que você olha e fala assim: puxa vida, o muro que nesse eu fazia também. Um tijolo empinado para baixo, outro com a cabeça para cima, outro com muita massa, outro com pouca massa. Então, assim é a vida daquelas pessoas que ainda não conheceram Jesus verdadeiramente.
Às vezes a vida da pessoa ainda continua sendo construída de qualquer maneira, de qualquer jeito. Você às vezes está andando com Deus e fala assim: não, mas do jeito que eu estou seguindo Deus está bom demais. Eu não estou me preocupando com o que Deus está pensando, com o que Deus vai fazer, vai deixar de fazer. Para mim está bom, mas tem alguém que se importa com a sua vida. Ele quer que a sua vida seja reta. Você foi escolhido, você foi separado para ter uma vida reta diante do Senhor. Nós não podemos andar com a nossa vida hoje dentro da igreja e amanhã está no mundo. Não podemos hoje escutar a palavra do Senhor aqui e amanhã não praticar ela, voltar a praticar as coisas erradas que nós fazíamos antigamente. Se nós lembrarmos dessa passagem que Deus está com o prumo sobre o muro, você vai falar assim: puxa vida, talvez tem coisa aqui nesta noite que eu ainda preciso mudar de atitude para que a minha vida seja perfeita. Que se Deus colocasse um prumo sobre a minha vida, Ele acharia a minha vida perfeita, hoje correta diante do Senhor. Continuamos com as nossas falhas, com os nossos defeitos, mas na nossa vida nós temos que sempre buscar a presença do Espírito Santo para que a nossa vida seja correta diante do Senhor. Então o Senhor colocaria um prumo, pegaria aquela linha, pegaria aquele peso, coloca na lateral e desce aquele peso. Então aquele mundo sai perfeitinho, segundo a vontade do Senhor. Esse é o desejo do coração do Senhor. Estava falando ontem com os jovens e com os adolescentes a respeito de ser semelhante a Jesus, imitadores de Jesus. E teve muitas coisas que foi falado aqui ontem e a gente precisa aprender a cada dia como ser imitador de Jesus. Ele nos deu exemplo de todas as coisas que agradariam o coração do Pai. Em todos os momentos da vida do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, Ele nos mostrou como devemos fazer. Então por que não seguir o exemplo de Deus? Por que não seguir o exemplo de Jesus Cristo, como Ele deixou para a gente fazer? Nós estamos caminhando para o céu, para um lugar maravilhoso. Então a nossa obra aqui na terra nós temos que fazer com amor e dedicação. Hoje pela manhã nós falamos sobre talentos. E tem pessoas que Deus deu talento para ela, falou assim: você é escolhido, você é privilegiado de poder trabalhar na minha obra, de poder usar os talentos que eu te dei. E tem pessoas que estão enterrando os talentos que Deus deu para ela. O que você tem feito com os talentos que Deus colocou na tua mão? A Bíblia fala lá, onde nós lemos no capítulo de hoje de Mateus, que Deus deu segundo cada um, segundo a capacidade de cada um. Deus não deu nada que a pessoa não pudesse fazer, nada que a pessoa não era capaz de realizar, e sim tudo aquilo que a pessoa era capaz de realizar. Só que dois foram trabalhar e conseguiram dobrar, multiplicar aqueles talentos. E um, sabendo que o patrão dele era severo, que ia voltar, ia cobrar aquele dele, enterrou aquele talento. Queria dizer para você, que você possa usar o talento que Deus te deu, porque tem pessoas aqui que às vezes com medo, às vezes por insegurança, às vezes por não confiar em Deus, estão deixando seus talentos enterrados, e Deus vai cobrar de você esse talento que está enterrado. E talvez esse prumo que Deus vai passar na sua vida, que vai passar por você, seja justamente onde você não está agindo, porque Deus te escolheu, e te capacitou, e te deu um talento na sua mão. Quando alguém te dá uma joia preciosa para você, que dá algo precioso para você cuidar, para você guardar, geralmente você guarda com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Você cuida porque você sabe que não é seu, a pessoa confiou aquilo para você. Agora nós não se importamos com o que Deus dá nas nossas mãos. Deus dá nas nossas mãos o dom, Deus dá nas nossas mãos o privilégio de poder trabalhar para Ele, e nós acabamos enterrando aquilo que Deus colocou na nossa mão. Como está a sua vida hoje diante do Senhor? O que nós temos feito para agradar o coração de Deus? Eu tenho andado muito preocupado com isso, tenho pensado muito. E toda vez que eu pego a Bíblia para ler, vem na minha mente o que você está fazendo para a obra do reino de Deus. Onde você tem falhado, onde você tem errado. Então eu fico pensando: Deus, o que eu posso fazer a mais para poder edificar a tua igreja, para poder abençoar a vida das pessoas, para poder ser um homem mais de oração, para poder ser um homem mais de busca, que tenha compaixão pela vida das pessoas. Porque o que movia o coração do Senhor Jesus Cristo era a compaixão pela vida das pessoas. Ele olhava as pessoas lá e falava assim: eu vejo aquelas pessoas como ovelhas que não tem pastor cuidando delas. Então Jesus tinha compaixão da vida das pessoas. Talvez é o que tem faltado no coração do povo de Deus hoje: compaixão pela vida das pessoas que estão se perdendo. Então o que nós estamos fazendo depois que nós nos convertemos, depois que nós aceitamos Jesus? O que você tem feito? O que eu tenho feito? Que poderia falar assim: eu tenho agradado o coração de Deus. Aonde nós temos falhado? Aonde nós temos acertado? Então que nós possamos pensar, falar assim: Deus, tem tantas coisas na minha vida que eu tenho feito para agradar o teu coração, mas ainda posso fazer muito mais. Eu tenho tido muito tempo sossegado, eu tenho descansado demais, eu tenho pensado muito no meu trabalho, eu tenho pensado muito na minha casa, mas não tenho pensado na tua obra, Senhor. Então talvez eu tenha falhado. Eu falei hoje de manhã aqui: nem todo mundo nasceu para ser pregador.
Mas todos nós nascemos e Deus colocou no nosso coração amor para cuidar das vidas de alguma maneira. Você usar o seu dom, usar o seu talento, usar os bens materiais que Deus colocou na tua mão, você ser uma pessoa que exorta, você ser uma pessoa que abraça, que ama as pessoas em todo o tempo. Esse é o verdadeiro amigo. Jesus amava as pessoas, ele olhava para as pessoas e ele sentia compaixão, ele amava as pessoas, então ele queria ver aquelas pessoas curadas, ele queria ver aquelas pessoas com a vida transformada, ele não se alegrava de ver as pessoas sofrendo, mas ele queria cuidar daquelas pessoas. Então que nós possamos ser imitadores de Jesus Cristo, nós possamos abraçar as pessoas, cuidar das pessoas e acima de tudo, falar que elas estão caminhando no caminho errado, para que elas possam se converter e que elas possam estar aqui conosco. Não há alegria maior do que isso. Essa palavra que eu queria deixar para vocês, acima de tudo, é essa que está no livro de Amós, capítulo 7 e 7. Mostrou-me também isto, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo de Israel, jamais passarei por ele. Não deixe esse tempo passar. Procure se acertar, você que não está correto diante de Deus. Procure se acertar, procure ver qual o seu defeito, qual o seu pecado, o pecado que tem atrapalhado a sua vida, de estar mais perto do Senhor. Então, que Deus deixe esse prumo sobre a nossa vida e fale assim: aonde estiver torto, eu vou corrigir a vida desse meu filho, então ele vai dar muito fruto, ele vai ser um abençoador, vai ser um verdadeiro homem e uma mulher de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.